Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que estejam todos bem, né? Com saúde, que suas casas estejam todos em paz. E vamos continuar, né? Vamos dar início ao nosso conteúdo de literatura para esse terceiro bimestre, tá? Então, a gente tem aí o nosso assunto da aula de hoje, o Barroco no Brasil, certo? Parte de literatura, vamos ver aí sobre esse estilo literário, tá bom? Então, o início do Barroco no Brasil aconteceu quando? Lá no ano de 1601, mais precisamente na Bahia, né, século XVII, com a publicação do livro do senhor Bento Teixeira, chamado Prosopopeia, certo? Essa obra e esse livro é o pontapé, o marco inicial do Barroco no Brasil. A partir dele é que a gente começa a fazer a menção desse estilo literário aqui no nosso país, tá bom? Para lembrar o que a gente já estudou antes, né? O Brasil já descoberto, a gente começou com a nossa literatura lá na Europa ainda, né? Mais precisamente em Portugal, e depois que Portugal descobriu o Brasil e fez do Brasil a sua colônia, ele foi, claro, tentando desenvolver as nossas terras aqui, o nosso território, e aí, com o tempo, né, vocês estão vendo aí 1601, mais de 100 anos depois, já tínhamos até alguns escritores no Brasil, né? Provavelmente muitos deles eram portugueses, que vinham de lá para cá, e um ou outro brasileiro entre esses portugueses. A literatura manifestou-se, o barroco, além da literatura, se manifestou também nas artes plásticas, né? Seriam os quadros, né? As pinturas, certo? E na arquitetura, quando a gente lembra principalmente do seu Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido no Brasil e no mundo como Aleijadinho, né? Até porque ele era deficiente físico e, mesmo assim, era um dos escultores, ainda hoje considerado o maior escultor do Brasil, né? Não só pela sua escultura, como pela sua arquitetura que ele deixou para a gente até hoje. Para gente, quem tiver a oportunidade de viajar até Minas Gerais vai conhecer muito da obra do Aleijadinho, ok? Dando início, continuidade aí. A respeito da palavra barroco, de onde que vem, né? Existem duas vertentes. A origem da palavra é controvertida, porque tem algumas pessoas, né, etimologistas, que afirmam que a origem da palavra barroco está ligada a um processo mnemônico, ou seja, que é relativo à memória. Enquanto outro grupo de estudiosos afirmam que a palavra barroco designaria um tipo de pérola, de um formato irregular. Seria a chamada pérola barroca. Tá? Mas é só um detalhe, só uma curiosidade, não nos importa tanto essa ideia aí. Vamos para frente. Como forma de arte, o barroco designa um estilo artístico, pictórico, escultórico, arquitetônico. Quer dizer isso, né? Pictórico tem a ver com as imagens, né? Com os desenhos, as pinturas. Escultórico, claro, que tem a ver com a escultura, e arquitetônico com a arquitetura. Que predominou no século XVII, principalmente na Europa, mas também em países da América, entre eles o Brasil. Disseminado, entre outros artistas, pelo celebrado Aleijadinho, como a gente já viu agora há pouco. Ele que nasceu em 1778 e faleceu em 1814. Tá? Como estilo, o barroco define-se pela busca de um equilíbrio entre os diversos componentes da composição, onde as partes não são perfeitas em si, como no Renascimento, mas adquirem harmonia pela sua relação dinâmica. O barroco é a arte da harmonia intensa, por vezes dramática, onde o contraste é predominante. Né? Essa ideia do contraste, o que é o contraste? São os opostos, né? Está sempre presente nas artes do barroco, seja na arquitetura, na pintura e também na literatura, que é o que nos interessa mais. Tá bom? A vida social no Brasil, como é que o Brasil estava rodando naquela época, lá em 1600, 1700? A vida social girava em torno dos engenhos, né? Tinha muitas casas de engenhos, onde tinha lá as grandes propriedades rurais, as suas fazendas, né? Os senhores de engenho, com todo o seu poder, né? Eram quem mandavam no Brasil. A dualidade era constante, ou seja, a busca pelo modelo de civilização europeia convivia com a escravidão e a distância moral da Igreja Católica. O Brasil, ou os brasileiros daquela época, queriam muito ser parecidos ou quase iguais aos europeus, só que ainda estavam se arrastando com a questão da escravidão, que lá na Europa já estava começando a acabar, né? Terminou por lá, claro, bem antes do Brasil.
Eram raras as mulheres alfabetizadas, né? Como a gente sempre teve uma sociedade patriarcal, muito machista, então poucas mulheres que estudavam, e as meninas eram mais voltadas para aprender o quê? A costurar, a bordar, e outros ofícios exclusivamente femininos, que seriam as atividades domésticas, né? Mulher praticamente só existia naquela época para ser cuidadora da casa, dos filhos e do marido. Uma questão social que, infelizmente, a gente tem raízes até hoje, né? Em pleno século XXI. Vamos para a nossa parte de literatura, que é algo que nos, né, tem mais importância. Então, a gente tem o barroco literário sendo dividido em dois segmentos aí. Um que seguiu o cultismo, né? Número 1 aí, vocês estão vendo o cultismo, que é o que apresentava o exagero de ideias, né? O que os caras escreviam, os escritores barrocos, era tudo muito exagerado, na questão sentimental, na questão de mostrar suas opiniões, complexo dos sentimentos e a abundância de figuras linguagens. Vocês estão lembrando que a gente estudou agora há pouco as figuras de linguagem, né? Então a gente tinha muita metáfora, antítese, paradoxo. Isso está muito presente na obra do barroco literário. E no outro segmento, aí já sai um pouco do emocional, né? Da emoção, indo mais para a razão, entra o conceptismo, com a valorização da forma e do conteúdo, a linguagem rebuscada e a sensualidade, né? No conceptismo, você já tinha uma menor preocupação com aquilo que você escrevia, com o que você demonstrava, e mais com a forma. Eles queriam fazer a chamada poesia perfeita, né? Com todos os versos sendo rimados, com a mesma métrica, com aquelas palavras de um pouco uso, de pouco conhecimento, que poucas pessoas sabiam os seus significados, e para contrapor isso aí um pouco, eles traziam um pouco de sensualidade, né? Falavam bastante sobre a questão da sensualidade em alguns poemas. Número 3, o exagero como reflexo do dilema. O poeta exagera, rebusca, dramatiza seus sentimentos. Né? Isso era característica muito do poeta barroco, o exagero, como eu já havia falado. O contraste, a luz e a sombra, o claro e o escuro, o terreno e a espiritualidade, né, com o carpe diem, que traz aí para a gente a questão do aproveitar o dia, né? Que é o carpe diem, aproveite o dia, uma expressão latina que também tinha a questão da espiritualidade voltada para isso. O efêmero e o duradouro, né? Aquilo que era muito rápido, muito passageiro, muito fugaz, com contraste em relação ao duradouro. Então, principalmente nessa parte da luz e da sombra, do claro e do escuro, a gente vê, claro, normalmente isso de uma forma através das pinturas da época. Tá? Principais autores: Gregório de Matos, Guerra, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Esse realmente é um dos nomes de maior destaque, sendo nascido no Brasil, né? Baiano, por suas manifestações satíricas sobre a metrópole. Né? Ele falava muito, né? Ele criticava muito, ele satirizava bastante, ele tirava o sarro, né? Ou, como a gente fala muito na linguagem de hoje, curtia muito com a cara de alguns personagens da sociedade daquela época. Fossem mulheres, da alta sociedade ou não, religiosos, pessoal da igreja, e os governantes, os poderosos, prefeitos, tudo quanto era político, ele não deixava ninguém escapar das suas críticas, né? Tanto que ele recebeu esse apelido aí, o Gregório ficou conhecido como o Senhor Boca do Inferno, porque da boca dele, que, claro, ele escrevia, mas também em algumas situações ele declamava alguns poemas em praça pública, em alguns eventos. Ele, como poeta, ele também mostrava oralmente os seus poemas, e aí ficou conhecido como o Senhor Boca do Inferno, né? Um apelido carinhoso, e principalmente, claro, os inimigos, os adversários dele devem ter colocado. O padre Antônio Vieira, aí já é um outro destaque também nesse barroco no Brasil, apesar de ser português, ele nasceu em Portugal, mas veio trabalhar aqui amando da Igreja Católica. Vocês devem lembrar do que a gente já estudou antes, né, nas aulas anteriores. Havia a preocupação da Igreja Católica em vir para cá e catequizar os índios, primeiramente, depois cristianizar, fazer com que as pessoas fossem bem aquelas ovelhas fiéis à igreja, né? A igreja mandasse e eles todos obedecessem.
certo? Tornou-se notável pela qualidade de quê? Dos seus sermões, os quais abordava assuntos morais, filosóficos, sociais e políticos, posicionando-se contra a corrupção, né, seja na igreja ou entre os poderosos políticos, a ganância, a injustiça e a escravidão. É tão engraçado o padre Antônio Vieira, engraçado no sentido positivo, né? Porque ele, apesar de ser da igreja, a própria igreja tinha medo dele, porque ele tinha um poder de falar, né, de dar seus sermões, que ele mostrava com argumentos tão fortes que quem era da igreja católica não queria que ele fosse inimigo, né? Todo mundo tinha muita preocupação porque ele fazia, com as suas falas, o convencimento de quem queria ouvi-lo, tá certo? Passando à frente, o barroco e as outras formas de arte. A gente tem como destaques, além dos escritores que a gente acabou de falar, né, do Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira e do Gregório de Matos, começando um pouco, puxando lá para o início do barroco na Europa, o Caravaggio, né, um dos maiores pintores representando essa cultura barroca, Caravaggio, que é um pintor italiano, e aqui no Brasil a gente tem o Aleijadinho, destaque tanto na escultura quanto na arquitetura. Já na música, né, se nas artes plásticas do século XVII tem Rembrandt, El Greco, Vermeer, Velázquez e Caravaggio, se a literatura nos dá Cervantes, Shakespeare, Molière, Racine, Calderón de la Barca, a música em si deu poucas obras-primas de experimentadores, como Monteverde, Schütz e Purcell, né? Esses três últimos aí são os destaques da música durante o período do Barroco. Claro, a gente está vendo aí em relação ao contexto europeu, né? Não no Brasil. Monteverde, Schütz e Purcell, certo? Na sequência, a gente vê um quadro, né, mostrando bem essa pintura barroca, né, da obra do Caravaggio, a deposição de Cristo. Aí o comentário que a gente colocou em cima aí da figura, né, as figuras parecem emergir das sombras, é visível o sofrimento no semblante das pessoas. O barroco, ele fazia muito, né, o pintor barroco, ele tirava essa contraposição do escuro com o claro, até porque era uma vertente muito forte no homem barroco, essa dualidade. Ele não, às vezes, ficava em dúvida em qual caminho seguir, se o caminho da luz ou o caminho das trevas, o caminho da virtude ou o caminho do pecado. Tá? Continuando aí, vocês estão vendo mais algumas figuras, né, de arquitetura e escultura, exemplos aí. Esses exemplos que vocês estão vendo são de figuras aqui em igrejas, em patrimônios históricos, né, que estão localizados lá no interior de Minas Gerais, em algumas cidades, né, como Vila Rica, né, Tiradentes, tem um chamado, uma região lá mineira, né, no estado de Minas Gerais, que você tem, onde Aleijadinho viveu e deixou várias de suas obras para a gente apreciar. Se a gente tiver a oportunidade, eu também não conheço, não fui pessoalmente, mas quem tiver a oportunidade, você vai achar muito bom aprender e ver, né, o talento desse artista brasileiro, que tem reconhecimento internacional. E aqui, para finalizar, a gente tem um trecho de um dos versos, alguns versos do Gregório de Matos, onde vem essa chamada contraposição, né? O paradoxo. Olha o que é que ele diz. Incêndio em mares de água disfarçado. Incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. É o nosso Gregório de Matos. Aqui embaixo vocês estão vendo a figura, uma dançarina, e uma outra pessoa, né, um outro ser aí, um boneco, parece, feito à base de um esqueleto, de autoria desconhecida, mas está representando aí claramente a imagem da vida e da morte. Então, é essa ideia que o Barroco passa muito para a gente, né? Essa questão do paradoxo, da antítese, né? Que seria o contraponto de ideias contrárias. Tanto nessa imagem aqui que a gente está vendo, quanto na frase do Gregório de Matos, a gente encontra o contraste, né, vida e morte. Assim como no poema a gente vê, incêndio, ou seja, o fogo dentro da água, né, nos mares. O rio de neve com fogo convertido, né, em fogo convertido. Então a gente tem aí sempre o paradoxo. Tá? Uma coisa bem oposta que estão aí se relacionando dentro de um mesmo cenário. Ok? Então é isso. Nossa aula encerra-se por aqui.
a gente tentou fazer um resumo desse conteúdo, focando principalmente no barroco no Brasil, né? A gente não viu tanto barroco na Europa, mas é claro que existe a origem do barroco na Europa, e a gente focou no nosso país aqui com a nossa literatura e os nossos artistas. Então, vocês viram aí o Aleijadinho, mais na escultura e arquitetura, mas o que interessa mais para a gente é o Gregório e o Padre Antônio Vieira, né? Ok? Então, vou preparar uma atividade, né, nosso exercício sobre esses slides aqui, e a gente fica nessa. Então, até a próxima aula. Um abraço. Tchau.